Salve, salve Sinfonia! Fala galera, estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso Maestro Cast, esse podcast que é uma extensão do nosso programa de mentoria de estratégia, trajetória e objetivo aqui da Universidade do Vale do Taquari. Eu sou o William Santana, mais uma vez acompanhado pelo meu amigo e fiel escudeiro Leonardo Hicks. Fala, Léo. Fala, William, beleza? Beleza. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do nosso artilheiro, professor Carlos Dornelles. Por favor, professor, a palavra é tua, se apresente, por gentileza. Obrigado, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês aqui, né? O convite foi prontamente aceito, né? Do horário a gente conseguiu. E é demais, né? Assim, eu tenho um orgulho enorme do que está acontecendo, né? Com o projeto de vocês. Participei ali desde o começo, e acho que muito importante, né? Tenho respaldo em casa com a minha filha que está no curso também, me dando um retorno positivo. Então, eu estou aqui com o maior prazer de participar, né? Isso aí, professor, bem lembrado. O senhor estava aí, né, desde a primeira reunião aí, participando da elaboração do projeto, né? E hoje o senhor está aqui para nós também é uma alegria. Parece me apresentar, então, para quem não me conhece ainda, né? Isso aí. Eu sou Carlos Dornelles, então, tô com 58 anos, né, pessoal? Então, tenho uma trajetória, sou formado há 35, me formei na URGS em 87, então isso aí são mais da metade da minha vida já foi ligada à medicina, né? E estou aqui na Univasf desde o começo do curso. A gente começou 1 ano e meio a planejar e reuniões e tal, e participei de todos os processos até hoje, né, de implantação, né, de desenvolvimento, do que a gente conquistou até hoje, das reformulações. Tive experiência com a gestão também, que é uma coisa que eu até então não tinha. Então eu tô aqui para conversar, que se vocês quiserem perguntar e quiserem saber aí sobre a trajetória. Muito bom. Vamos lá, Léo, chama aí abre o nosso repertório aí hoje de perguntas do professor Dornelles aí. Vamos lá então. Dornelles, geralmente a primeira pergunta que a gente faz para o convidado é por que escolheu a medicina, né? E o que te motivou então a escolha da medicina e já nos primeiros anos ali de faculdade, como é que foi a faculdade? Tá. Eu nasci em Quaraí, né, na fronteira com o Uruguai, uma cidade lá perto de Livramento, Alegrete, aquela zona lá, 600 quilômetros daqui mais ou menos. Então, claro, na infância jamais pensava em fazer medicina, né? Meus pais, o pai era bancário, a mãe professora, então não tinha aquela, né? Tinha sim uma referência na cidade, que era o médico da cidade, Dr. Luiz, né? Que era o médico que atendia todo mundo, qualquer hora, batia na casa, aquelas coisas, fazia parto, fazia tudo. Então era uma figura, né, de destaque, interessante, assim, que eu gostava. Mas não que eu me espelhasse para, né, queria desde o começo. E aí depois, com 11 anos, 12, a gente foi para Porto Alegre, né? Meus pais se separaram, né? Então aquelas coisas que às vezes vêm na vida para te mudar o curso e tu vai. E aí fui para Porto Alegre, sempre estudando em colégio público, colégio estadual. Fiz o ginásio no Piratini, que era um ótimo colégio estadual na época, né? Os professores, assim, que marcaram demais, né? Que me ajudaram muito para conseguir passar no vestibular. Eu acabei passando no vestibular da URGS, que ainda até hoje é muito concorrido, né? Então, a primeira pessoa que eu liguei, né, não foi nem meu pai e minha mãe, foi meu professor de português, pra você ter uma ideia. Pela ligação, assim, pelo que eu consegui na prova de português, de literatura, que eram 120 questões, naquela época era uma média harmônica que eles chamavam. Então, português tinha um peso bem grande para a medicina, era de 120 eu fiz 106, literatura em português, porque era o jeito que ele, né, e o jeito que ele me passava e o jeito que eu levava para estudar, e a minha mãe professora de literatura também, então juntou essas coisas, e eu consegui essa vitória. Então, professor também já me marcou, né? E eu escolhi a medicina, né? Foi meio no final, assim, né? Era o mais difícil, mas era o que eu senti e me lembrar, aí me ver o Dr. Luiz, aquela infância, aquela coisa, eu vou tentar, né? Sabendo que na URGS era muito difícil. Só que o dia que saiu, né, o listão, eu me lembro até hoje, né? Eu morava perto da 0 hora ali. Aí tinha o listão, saiu o listão ali, a primeira coisa que saía era ali. Né? Então tinha aquela galera esperando, e eu morava a pé, peguei uma maçã assim mesmo, calção, chinelinho e fui indo, né? Aí cheguei, me dá um listão aí e tal, botei embaixo do braço e fui pra casa, né? Não me animava a abrir, né, cara, comendo aquela maçãzinha. Aí cheguei na frente do prédio, a gurizadinha ali, Cascão, olha o nome do amigo, Cascão, a galera ali, o listão, deixa eu dar uma olhada, se um amigo meu passou, cara, não passou, e tu
Eu não sei, não olhei ainda. Como é teu nome? Quando eu ia dizer, ele ia ver, né? Não, mas daqui que eu vou ver. Daí Carlos Sandro Pindonés. Daí eu saí pulando na rua, né? Dando, Quantos anos você tinha? fazendo Pelé nas árvores, assim. Cara, eu tinha 16. Do nada. Passou cedo. Era muito cedo, cara. Eu entrei com 16, eu era o mais novo da minha turma, né? E me formei com 22. Então eu saí também muito cedo, né? E aí eu fiz a residência primeiro para gineco, né? Uma coisa meio aleatória, mas na época eu queria, assim, achei que... E eu estava no Clínicas, fiz um bom estágio assim, na gineco e tudo. Passei na entrevista, eu tinha três por vaga, né? Só que teve um episódio antes, né? Que tinha uma festa, eles fizeram uma festa do estágio, antes de sair o resultado. E eu fiquei de ir, né? Fiquei de levar uma ovelha, porque era de Quaraí, e me mandaram uma ovelha pelo ônibus, né? Daí eu fui lá pegar o isoporzinho com os pedaços da ovelha e tudo. Só que tinha um show do RPM na época, cara, que era um grupo aí, bota isso aí, 30 anos atrás, não, 40 anos atrás, né? Então era o top dos shows, assim, que todo mundo ia gurizado de Quaraí lá, e as gurias, tudo. Eu digo, bem no dia do show do RPM, o churrasco lá da gineco, né? E a ovelha, eu sei que eu mandei a ovelha e não fui, né, cara? Daí eu fui no show, né? Então aí aquilo ali acho que meio que me deu uma decisiva já. E aí eu não passei na prova de gineco, no Clínicas. Fui chamado para o quartel daí, né? Porque eu tinha tinha adiado a incorporação. Quando tem 18, chamam lá, ou tu vai ou tu fica, né? Quem levantava a mão saía fora na hora. Falei, também por cultura assim, de Quaraí e tal, quartel, vou servir, né? Como médico também. Aí me chamaram para o quartel. Aí eu podia escolher a cidade, lá na fronteira ninguém queria. E como eu já era de lá, Quaraí, escolhi Livramento, que é 100 quilômetros dali. Daí acabei caindo lá em Livramento, indo para Livramento, né? Num quartel pequeno, tinham dois quartéis, um regimento de cavalaria, que era bem grande, e um quartel de artilharia antiaérea, que era menor. Meio família, assim, comecei a conhecer todo mundo e tal. E daí me ambientei ali e acabei ficando, né? Nessa trajetória fiquei... Na época tu entrava como tenente, né? E ficava até 9 anos. Daí teve uma guinada no meio que diminuiu para 4 anos e 8 meses. Foi uma sorte, outra sorte também, senão eu teria ficado os 9, eu acho. Porque lá eu trabalhava, ia para Quaraí, fazia plantão, na época ganhava bem, né? Como médico e tenente depois, quase capitão uma vez. E aí passou esse tempo, fui para Porto Alegre. Comecei lá na Policlínica Central, que até fechou, era um ambulatório, assim, com várias especialidades, era um plano, vendia um plano para as empresas, né, com especialistas e tal, mas com uma sede onde eles atendiam. E medicina ocupacional, as coisas. Só que eu não tinha residência, não tinha nada. Fui lá trabalhar porque encontrei um colega na sinaleira, assim, para redenção ali. Tá fazendo o quê? Voltou aí? Sim. Vai lá, tal. Eu tô lá. Aí fui lá, comecei, né? Daí o pessoal gostou, assim, de mim, me chamou para coordenar um horário lá, né? Do nada eu era coordenador de vários outros médicos. Eu fui ficando também ali, né? E o salário também era bom. Só que eu precisava fazer uma residência. Daí lá tinha colegas que estavam fazendo a medicina de família. Que daí eu me identifiquei, isso aí acho que vale a pena, para mim, né? E aí fiz a prova e passei, né? Então, aí comecei a ter que ir, não tinha mais horário de residência, era das 8 às 6 da tarde. Então eu troquei para um plantão da noite, né? Fiquei era das 6 às 10 que eu ficava, tipo num PA assim, e fui fazer a residência de medicina de família, né? Então aí vai indo a caminhada. Quando eu fiz a residência lá na Escola de Saúde Pública, no Murialdo, lá no Partenon, em Porto Alegre, o terceiro ano, o R3, era tipo uma prova, assim. Daí tu fazia uma prova e cidades do interior abriam vagas e tu era, né, tu escolhia. O primeiro foi para Osório, que era na praia ali do lado, né? Eu fiquei em terceiro. Daí tinha, Pacalhau mais perto de Porto Alegre, daí vi Lajeado, aqui Colinas, aqui do lado, tinha uma vaga. Daí acabei vindo fazer o R3 em Colinas. Foi aí que eu vim para a região em 99. Aí... fiz o ano, era um ano de bolsa, né, que tu ganhava uma bolsa do estado, seria 5 mil hoje, e a prefeitura te pagava mais uma bolsa, então também era um salário legal, plantão aqui nos hospitais da região, Arroio do Meio, tinha o hospital de imigrante, que não sei se tem ainda plantão lá, mas eu fazia lá fim de semana às vezes, então né, fui me querenciando por aqui. Só que os colegas que tinham saído, né, estavam no Paraná e disseram que era, vem pra cá, que aqui, e realmente era atrativo, aí medicina de família também lá. Aí fui um ano, né, para o Paraná, e aí nisso teve eleição aqui, o prefeito aqui também queria que eu voltasse, eu fiquei um ano lá e voltei para cá, né, daí não saí mais da região, porque daí morei ali em Colinas, trabalhei com médico de família, aí fiz a residência de
fiz a especialização em medicina do trabalho, que é a região que tem bastante empresa e tal. Fui fazendo, né, lá tinha muito idoso, era a cidade com mais proporção de idosos, era uma cidade pequena, então proporção de idosos, né, ficava a mais do Brasil. Daí fiz geriatria na UBRA, gerontologia, para aplicar ali também. Então aquela caminhada que às vezes tu vai fazendo as coisas, né, conforme vai surgindo e as experiências vêm vindo. Então daí cheguei, depois vim para Lajeado, né, comecei a atuar aqui, Unimed, coisa, e surgiu o convite primeiro para a prefeitura para ser coordenador médico. Daí foi o primeiro contato com gestão, assim, coordenador da média e alta complexidade. Eu cuidava das especialidades, hospitais, esses negócios, fechar contrato. E aí comecei a ir para esse lado da gestão também, que era um mundo novo, nunca tinha pensado, né? E aí cheguei na universidade, aqui, cheguei dando aula através da medicina de família, que era o carro-chefe do curso, né? Foi aprovado em função de ter essa visão do médico generalista, né? Do médico mais contato com as pessoas, tal, essa relação humana. Daí vesti a camiseta e estamos aqui hoje, né? Baita resumo, né? Resumo meio que encadeado, assim, né? Mas eu achei legal que isso, professor, de também ter uma trajetória assim que foi se complementando, né? A gente deu para perceber, conforme o professor foi comentando, né, os passos, as coisas elas foram se complementando, né? Da formação mesmo. Né? Tu vai assim para um lado, eu, por exemplo, essa época do quartel, né? Eu não imaginava ser médico lá atrás, médico do quartel, né? E um dia, até eu conto uma história para os guris, né? Uma semana eu fui comandante do quartel, de um quartel lá, porque o comandante estava de férias, o outro estava em curso, o terceiro, que eu já estava mais veterano, o terceiro na escala era eu, né? Primeiro tenente Donelis vai comandar aqui a bateria durante uma semana, né? Daí eu fiz uma ação ousada, fiz uma festa fantasia no fim de semana. Peguei no Cassino dos Oficiais, que era um lugar bem bonito, assim, convoquei meia cidade lá e as gurias, tudo. A gente fez uma festa fantasia dentro do quartel, arriscando ser preso, né? Daí teve todo aquele evento, fizeram tudo aqui, né? Festa mesmo, né? Batidinha e coisa. E daí, me lembro que foi um sábado para domingo, daí fui para casa, desmaiei lá na cama depois da festa e tal. Quando eu abri o olho assim, tô preso, né? Segunda-feira voltava todo mundo, fizeram tudo aquilo lá, me lembro, assim, das coisas que... Daí me liga o sargento lá, o sargentão do rancho, que entendia a família deles tudo, né? Eu atendia, estava sempre nos campos e acampando, tá? Isso foi uma coisa que me marcou também. Quando eu cheguei no quartel, eu cheguei com a cabeça de curtir também, fiz aqueles treinamentos, tudo, sabe? E entrar dentro ali, tanto é que o pessoal muito parece que tu é um dos nossos, cara, no começo. Porque se tu vai sofrer com o medo, né, das coisas, não te harmonizar com as pessoas, tentar estar na sintonia, tu perde um tempo, as coisas acho que vão se encaixando por causa disso. Já que eu tô aqui, eu vou viver isso aqui, né? Então aí o sargento me ligou, senhor, que confusão, me assustando no começo, o senhor tá preso, é certo? Eu disse, o que eu faço? Eu vou para ir limpar, era 3 da tarde. Não, tenente, relaxa, já peguei os guris, tudo, já tá tudo limpo, parece que não aconteceu nada, eu vou. Mas assim, foi uma coisa também, eu ser comandante no quartel, fazer uma festa fantasia, sabe, coisas aleatórias, assim. Mas então, quando eu tô com vocês agora, né, e é porque isso aqui me vem na cabeça e eu sei que o importante é viver com essas coisas, né, enquanto tá na faculdade tem muita coisa que ela te oferece, que tu tem que entrar na sintonia, né, com os colegas, com os professores, com os funcionários, com a cidade que tu tá, que aí tu consegue, né, através de experiências, né, e treinando isso aí que tu traz pro curso, empatia com as pessoas, né, e com as coisas que tu tá ali, daqui a pouco tu tem que saber, o paciente tem que ter uma empatia cognitiva com ele, saber o que ele está pensando, empatia afetiva, o que ele está sentindo, e o que tu está sentindo é uma coisa ser mais humana, né, aquela coisa de humanizar, mas humanizar o paciente é ver ele como um ser humano que tem todas essas histórias, essas coisas, e que às vezes tu não deixa ele falar, né, tu não escuta, tu não consegue captar. Então tem muito uma tendência às vezes a fazer coisas mais dentro do cientificismo, dos exames, dos procedimentos, dos protocolos, mas esse lado do coisa tu adquire através de experiência, né? Experiências tu consegue desde o primeiro momento que tu chega aqui na universidade, academia, essas coisas mais. Né? Muito olhar da medicina de família, né, Dornelles, dessa visão ampla do paciente, né? Essa Sim. visão integral do paciente. Eu acho legal que o professor Dornelles, ele pratica a medicina de família assim, né, com os alunos também, né? Porque é bem próximo da gente, é um parceirão nosso, então eu acho legal porque a medicina de família tem muito disso, né, professor? Tem muito.
de o médico ele se aproximar mesmo da comunidade que ele trabalha, de se inserir, né? Não ser aquela coisa distanciada, ser uma coisa mais próxima. Tu tem o mesmo. limite, claro, né, de algumas coisas, né? Tu não pode... Mas assim, o retorno às vezes que tu tem de ganhar né, uma lembrança, um presente. Né? Agora eu estava vindo para cá no consultório, hoje eu ganhei uma chimia lá de abóbora, aquelas compotes lá, e dois pacientes levaram, né? Até fiz trazido aqui para nós aí, e umas rapadurinhas assim de amendoim, né? Que o pessoal, eu sei que eles fizeram aquilo, né? Uma senhora que faz aquilo, às vezes eu vou ver ela em casa quando tá bem, sempre me dá umas bolachinhas, umas coisas. Mas eles dão com aquele sentimento de parceria, né, de um amigo que está ali, que entende, que se põe à disposição, às vezes tu quebra galho fora de hora, faz as coisas, mas é tranquilo, ganhar amostra grátis, ganhei hoje lá um paciente, eu sei que ele toma de pacote, né, liguei para a mãe dele, pode vir pegar, obrigado e tal, não custa nada, né, e tu faz uma coisa diferente e para a gente é muito bom esse retorno, né. Então, quando eu estou também com vocês, que eu estou na academia, que eu estou no futebol, que eu estou na festa, que eu estou lá com a caixa de som, eu estou curtindo milhões de vezes mais que, né? Porque aquilo ali para mim me dá essa sensação de estar trocando, né? Tá vivendo ali com vocês várias coisas, também até dos tempos que eu já passei, né? Isso aí, já é um bom resumo aí, né? Um ótimo resumo, tem vários pontos que o Dornelles falou que a gente vai pegar cada um deles e destrinchar. Dornelles, eu queria que tu falasse um pouquinho da faculdade, né? Agora tu tem a tua filha cursando medicina. O que tu vê de diferença, assim, da tua época para agora, né? Tu fez faculdade na URGS, né? Final ali da década de 90. 87, eu me formei em 87, né? Então eu entrei em 81, aí tu coloca 40 anos atrás, né? Eram outros tempos também, né? De ensino, de coisa também, uma coisa muito rígida, assim, de despejar conhecimento, né? Tu ia lá e tinha que ficar a cabeça baixa aqui, aquela história da letra, tem muito a ver com isso. Eu até tive uma letra mais ou menos, num passado distante, mas aí quando entrou, tu começa a baixar, tu tinha que anotar tudo aquilo e virar a noite estudando, e livros e coisas, não tinha internet, essas coisas. Então era um outro padrão de ensino, né, e padrão de aluno. Agora as coisas são novas, os alunos são novos, o perfil do aluno, né, os professores também têm que estar se reinventando, os cursos, as coisas são mais... Então eu vejo, eu como professor agora tenho esse sentimento e tenho essa necessidade, às vezes, de estar reciclando, cada vez que chega a aula, tu está lá, tu já deu essa aula quantas vezes, tu está vendo de novo o material? Sim, mas tem coisas que tu tem que ficar colocando, tirando, né, trocando, pensando como é que o aluno está. Agora, na visão como a minha filha aqui junto, na Univates, eu tenho aquela coisa de retorno quase que em casa, pergunto também. Perguntei do maestro, estão adorando, né, tem o impacto que tem na primeira turma, na segunda turma, e como isso vai continuar. Porque agora tem esse informante lá dentro, né? Então isso aqui, na minha época, assim, claro, forma uma liga muito grande com os colegas, como todas as turmas têm, né? Aquela TM, que agora tem um encontro aí também, vai ser legal, num sítio de um colega, sempre e ali tu não dá tanto valor como depois, né? Tu começa a ver os colegas, assim, com aqueles irmãos que te ajudaram, que a gente passou por um monte de coisa, virava as noites estudando, aqueles grupos, depois da residência de estudo mesmo também, uma parceria muito forte, muito grande, né? Então, o tema da faculdade, assim, eu me lembro que eu sempre também gostei muito de esporte, coisa, ligação, assim, de fazer amizade com... Então, tinha, na URGS tinha uma coisa que eu até sugeria aqui numa reunião com a reitora, com o pessoal, que era a prática desportiva, né? Então, tu era obrigado a fazer 2 semestres, era obrigado. Depois tu fez opcional, né? Então, eu fiz remo num semestre, que é uma coisa aleatória, que eu só teria acesso ali, e remar lá no Guaíba, e ter academia, coisa... de graça também, porque na época o cara não tinha muita grana, né? Depois eu fiz futebol de campo, um outro, né, que era na ISEF, um baita campão, e tinha campeonatos e coisa. E depois eu fiz natação, mais um opcional, na piscina da ISEF também, que era, né? Mas assim, era ir pra aula, aí correndo lá, remar lá, depois pegava uma carona na freeway, caía no RU, comia aquela bandejão, uns peixinhos malignos, aquelas coisas ali. E era vida de estudante. Peixe radioativo. Isso aquelas comidinhas saudáveis, assim, arroz, feijão. Mas assim, foi difícil? Não, tu conseguia tocar tudo e depois se acertava, e fim de semana, sempre tinha uma coisa. Eu fiquei sempre muito ligado a Quaraí, a minha cidade lá, né, turma. Então eu pegava, às vezes eu entrava de férias no primeiro dia para Quaraí, voltava 2 dias depois ainda, ficava, né, direto lá. Porque lá era uma outra vida com o pessoal lá, né, os parceiros desde... Mas tinha o lado da medicina, de Porto Alegre, e o lado do interior lá.
Então foi bem legal. E uma coisa complementava a outra. Eu levava o amigo da faculdade que eu levava para lá, depois criei todas as férias, né? Eu levei vários, assim, que ficaram irmãos, assim, de ir lá na minha casa, ir na casa dele. Então foi bem legal, assim, era uma lembrança muito boa. Então eu vejo aqui também essas coisas acontecendo, né? Numa proporção de vocês aí, tendo que ter essas ligações durante o curso, né? Porque isso é muito importante, né? Imagina tu ficar isolado, não te sintonizar com os outros, né? Tu tem que sempre buscar experiências, trocar, conversar, ouvir as pessoas, que aí tu consegue... Isso tu leva para a profissão também, porque aí tu consegue deixar à vontade, né? E perguntar as coisas, né? Naturalmente, né? E ela vai te falar também, abre muitas coisas naturalmente, porque daí tu tem aquela empatia. Essa é a palavra mais, né, que eu vejo hoje como importante para o médico atual. Sintonizar com o paciente, deixar ele falar, ajudar, escutar, falar com fornecer. Senão o médico fica muito naquela coisa do vamos fazer a minha parte, é diagnóstico, coisa. Especialista em diagnóstico, exame, tratamento, a gente mas na pessoa é só ela que é. Então, o especialista do outro lado é o cara que vai te dizer coisas que vão fazer diferença, né? Então, isso aí tu tem que ter sempre na tua cabeça. Durante a faculdade, tu já tinha essa percepção, assim, esse olhar para o paciente um pouco mais integral? Tu já pensava na medicina de família na época? Eu peguei no fim, né? A experiência, assim, tipo, porque lá, os primeiros 4 anos é diferente do que a gente tem aqui na Univates, que é uma coisa muito boa, a prática desde o começo, você atendendo no ambulatório já no 4º semestre, 5º semestre, e vendo as coisas do Tazia, entender? Isso aqui, se destrincha muita coisa, porque tu fazia, mesmo na URGS na época, 4 anos de bloco de ensino, conhecimento, pô, não tinha muita prática, né? Despejava coisa, depois tu começava a ir. Eu senti sim, quando eu fui, era uma vila lá em Canoas, Vila Rio Branco, sabe? Pediatria, que tu via aquela coisa, aquela diferença nas crianças, e no médico que estava lá, né? Eu não me lembro agora o preceptor, no caso, mas eu lembro do rosto dele, assim, barbinha, bigodinho, não me lembro, carequinha, assim, é um nome, mas é uma pessoa que marcou porque ele estava lá se entregando para aquela população, entendeu? E ajudando demais, né? Aquelas crianças, população carente, então, era um lado da medicina, esse lado do social, do humano, do fazer pelos outros, às vezes, assim, aquela coisa de, né, retorno principal, era tu tá ajudando as pessoas, e elas te querendo bem, né? Então, isso aí, acho que deu uma sensibilizada. Foi uma das primeiras vezes que caiu a ficha, assim, que eu gostaria de fazer isso, e gosto até hoje de fazer isso. Quando eu fiz a residência também, era lá no Morro da Cruz, em Porto Alegre, que é um lugar bem difícil também, né? Então, pessoas precisam demais, assim, da gente. Então, aquela fila de gente, aquilo não era um tormento, aquilo era uma coisa legal de estar ali, né? Saber identificar aquele momento, depois tantas coisas boas que vieram depois daquilo, né? Que a gente pensa, valeu a pena, né? Se eu tivesse selecionando coisas, escolhendo, né, só pensando em mim, às vezes não daria tão certo. Então, tu tem que sempre fazer o melhor que tu consegue, né, para os outros. Não fazer aquilo que tu não quer que faça para ti, não fazer aquilo que ele não quer que faça para ele, né? Então, tu tem que colocar no lugar dele. Não assim, eu tenho uma cabeça e o mundo funciona assim, isso eu não faço porque... Não, isso talvez para ele seja interessante de tu discutir, pelo menos, e falar. Então, nesse caso de pessoas, né, que são mais vulneráveis, assim, tu tem qualquer coisa que tu faça a mais é muito importante. Talvez tu só abraçar, falar e dizer uma coisa, bom, o médico entrou na sintonia e está vivendo um pouco do que está vivendo. Então, principalmente em questões de sofrimento, né, de doença. Então, tu não vai conseguir passar por aquilo, mas tu vai dizer, eu estou entendendo, né, que tu tá indo, o que eu posso mais ajudar, vamos fazer isso, guarda um remédio, né, faz uma coisinha a mais, né. Então, isso aí acho que foi onde começou, assim. E tu entrou na residência já tendo passado um tempo no quartel, um tempo maior do que, em geral, o pessoal fica 1 ano e sai, né? Eu já tinha passado esse tempo, né? Porque, eu vou dizer a verdade, eu me julgava muito novo, né, cara? Eu achava muito gurizão, cara, 22. Foi jovem, né? E era, né? E aquilo que eu falei da gente sair e não ter muito prática, tu não tinha nem como é que eu monto consultório, como é que eu faço meu receituário. Tu sabia as coisas de medicina e praticar na residência, doutorando, tu ia naqueles hospitais lá, tu ia no clínico. Tu não conseguia botar tanto em prática as coisas, tu ia no parto, na Santa Casa, até que tu via bastante, mas tu girava nas doutorandas ali, que era a prática, mas não era uma prática antecedida desse quebrar essas resistências que você já tem aqui, quando você chega lá no... Né, os alunos da Novartis são meio que referência fora de Stone, porque eles têm uma prática maior, né? Então isso vai introjetando e você depois pega claro, a prática especializada, mais difícil, mas você já sabe o básico, né? Então eu também aí fui viver aquela parte do quartel. A clínica no quartel, né,
todo mundo sadio, 18, fazendo exercício, comendo bem, treinando. Então ali não tinha muita da patologia. Eu via isso nos plantões ali, que eu fazia um plantão, no fim de semana, atendendo os familiares, mas tudo coisas. Então eu precisava desse outro lado, mas eu precisava também amadurecer um pouco, porque veio muito cedo, né? Com 22 talvez eu teria que ter entrado na residência, vamos dizer, que ia ser o caminho natural, amadurecido lá uns 3, 4 anos, mas eu tive essa guinada do quartel. Aí depois eu voltei, aí 3 anos de residência, mais um ano e meio de medicina de trabalho, mais 2 anos de... Aí eu fiz mais uns 7 anos, né? Fiz o mestrado também. Quando eu entrei aqui, daí tipo, fui pro lado do ensino, daí veio aquela lembrança do professor e tal. Vou ter que me preparar também para ser professor, né? Então sempre fui fazer um mestrado em promoção da saúde, que é uma área que também ligada, né? Intimamente ali. Então, agora fiz 2 MBAs, um de gestão de negócios em saúde, porque eu vim ser gestor do centro clínico. Daí fiz 2 anos de gestão, MBA de gestão. Agora estou atualmente ainda, não parei ainda, agora estou num outro MBA de liderança de pessoas, tal, que a Unimed disponibilizou, né? É lá na SPM, é muito bom o curso em Porto Alegre. E tu está sempre aprendendo essas coisas de... Isso que eu falei agora, de empatia, de cuidado, também se aplica ao líder, ou quem coordena, né, um curso, ou na tua área que seja. Tu vai ter que sempre vencer preconceito, aquelas negação, as pessoas acham que não existe certos problemas, né? A distância às vezes até do problema, não está perto, então não é problema meu. Às vezes tu tem que ficar planejando coisas. Isso se aplica para o curso agora de medicina, nessa nova fase, tu tem que ficar planejando coisas, tem que, né, acho que tudo acrescenta. E aí eu trago isso, falo nas reuniões, porque as coisas vêm também no momento certo, né? Tu tem que saber aproveitar elas também e usar elas onde elas têm que ser usadas. Né? Não é... E buscar, às vezes, também algum conhecimento, buscar coisas novas. Eu sei que tu também já fez, né, William? Então, pô, são coisas assim que vão fazer muita diferença. Tu já talhou, tu já tá com, né, mestrado e coisa, vai te formar, tu vai ter, né, tu já teve outra, já tivesse outra formação também, isso aí. O caminho é sempre tá atrás de coisas, né? Já deu pra ver pela trajetória do Dornelles que ele não para, né? O homem tem energia, hein, professor? Ontem tinha um joguinho, né? Eu tenho esse negócio de futebol, né? Eu tinha um Master lá no set, lá era 9h15 da noite o jogo, né? E eu tinha que sobreviver eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Aí vim aqui na abertura do congresso ali, né? Fiquei um pouco ali e tal, até 8h30, depois tinha que me fardar. Mas eu tava naquela pilha, né? Imagina, eu tô com 50... Eu parei pra pensar ontem, eu pensei, eu tô com 58 anos, cara. E isso ainda me atinge, assim, que eu quero lá jogar, eu quero participar, ainda fiquei tomando uma cerveja, cheguei mais tarde também, sabe? Umas coisas assim, que graças a Deus, né? Que bom que eu tô com esse pique ainda, porque isso aqui, acho que tomara que não acabe nunca, né? E isso aí é importante, sempre aquela energia, aquela coisa vital de buscar as coisas e viver os momentos que tu ganha, né? Então, eu acho que falou bem, eu pretendo não parar, né? Quando eu olhar assim... Só se alguma coisa acontecer física, que eu não conseguir mais jogar bola, por exemplo. Senão eu vou estar lá fazendo de conta e vou estar lá favorizado. Adoro aí o pessoal dos esportes, né? A identidade também com a MUCA foi muito grande desde o começo. A gente batalhou para implantar, né? O professor Keu deu aquela primeira bateria, tudo. A gente ia, e sempre que dá, vamos nos jogos e participar, porque para o aluno é importante saber que os professores também valorizam, que aquilo faz parte do curso, né? Quando teve essa reunião lá com a reitora, com o pessoal que eu falei disso da prática esportiva, de trazer para cá, né? Eu falei nisso, né? E estava na época dos treinamentos, que vocês precisavam de ginásio para treinar. Eu falei, olha, tem que priorizar, eles precisam de ginásio para treinar. E às vezes vão lá e não tem, sabe? Tem que alugar e não sei que lugar. Vamos lá, se eles ligarem, se a AMU ligar, você tem uma prioridade. A gente precisa da saúde mental, física, tudo junto, né? Então, também acho que teve alguns movimentos assim que liberaram mais horários no ginásio e tal. Mas eu sou um defensor e sou parceiro, né? Nessa parte da AMU aí também a entidade é grande também, né? Talvez o Dornelles seja o professor mais conectado com a atlética da medicina Univates, né? Certamente um dos mais ativos ali, né? Desde o início, né, professor? Desde o início, né, professor? Isso aí eu... Camisetinha, uniforme, por esse perfil, saber que é importante. Já desde o tempo da faculdade, né? Imagino, professor. E de ver a importância, né? Pessoal, quem tá ali, cara, acho que o guris sabe, né? Conseguem ver agora teve esses últimos jogos aí, que era, né? A energia, né? A parceria da torcida, os novos que entram, eu pertenço a isso aqui e eu vou me esforçar para jogar. Eu vi a minha filha treinando basquete 10h30, 11 da noite, sabe? Naquela coisa, né? Eles treinaram, tinha técnicos, eles se prepararam para aquilo. Foi viver o momento, tiveram, né?
vitórias, perderam, ganharam, então mas está sempre junto nessa parte do esporte. Acho que isso aí para a cabeça é importante, né? Uns preferem academia, né, Vila Santana? Tá lá, não. Mas isso aqui, claro, tu tem que mexer com o corpo para tua cabeça também responder, né? Isso é uma coisa, professor, a gente tem comentado, né? Eu sei que o Léo também fala isso na mentoria, que é muito importante a gente ter uma atividade física regular, assim, né? Para a gente manter uma saúde mental e física também. Então, até isso a gente tem comentado com o pessoal no que usar o seu tempo para atividades complementares, coisas assim. Sim. Ou façam atividades que vão lhe render uma satisfação, por exemplo, uma atividade esportiva. Por exemplo, o pessoal falando de atividades que, o que eu posso fazer dentro da graduação, né, da universidade, como atividades complementares, o que eu posso me inserir. Tem o lado acadêmico, tem o lado de pesquisa, extensão, essas coisas assim. E também tem as próprias atividades extras envolvendo os esportes, né? Sim. Por exemplo, as atividades dos times de basquete, de futebol, de vôlei. Então a pessoa pode usar algum tempo que ela tem disponível para associar com alguma coisa que ela gosta, que é uma prática de esporte, né? Sim. Uma coisa bem importante também. É legal que seja estimulado, né? Para a cabeça, né? Tem uma vida social, tem uma vida de relação, aí, né? Festa, né? Sem exageros, porque o pessoal passa, né? Assim, mas no geral tu tem que ter. Eu me lembro que eu sempre tive essa coisa clara, né? Eu não posso deixar minha vida também parar porque eu estou na medicina, mas eu tinha esse suporte do pessoal do Quaraí, do interior, uma turma muito unida, e tinha aquelas coisas de gaúcho e tal. Então se dava uma liga grande, futebol sempre teve no meio, né? Um time dos quaraenses em Porto Alegre, estava sempre em função disso aí. Então isso dava uma segurança para a cabeça que tu estava fazendo também outras coisas, né? Então tinha uma prova, mas tinha uma festa sexta, eu vou ir, mas depois eu vou sábado domingo vou me enfiar nos dedos, né? Ou essa aí não vou poder ir, porque essa é prova aí e tal. Mas saber dosar, e cada semana ir levando, né? Planejando. Conseguia. No curso tinha muito isso, eu lembro que tu deixava muita coisa para a última hora, mas tinha coisa que tu sabia, aqui não vai dar, nessa aqui eu vou ter que ficar, isso que você estava falando, né? Planejar o tempo de estudo, né? Não deixar aquela coisa te arrastar. E eu tenho, até hoje tenho um histórico escolar lá em casa, né? Eu não tenho nenhum C, por exemplo, eu tenho mais A do que B. Então eu me orgulho disso aí, eu mostro pra filha, lá vem ele com um boletim, tá aqui, ó, não tô falando bobagem, eu fazia tudo que eu fazia, mas eu estudava, não? Então tu tem que saber fazer as duas coisas. Então A, B, cadê o C? Não tem, porque eu nunca deixei alguma coisa para trás sem valorizar no curso, porque isso é importante, né? Às vezes tu tem essa tendência, o pessoal também tem, isso aqui eu acho que eu não vou usar e tal, vou ver como é que as presenças que eu tenho para faltar A ou B. Se está aqui, né, aproveita e principalmente numa privada, que também está pagando por aquilo ali. Então, não dê, o conselho eu falo nas aulas, né, o pessoal que teve aula comigo deve ter ouvido falar. Aproveitem, não deixem de vir, não deixem de ir na prática, porque isso aí está feito para vocês. Ali que vai surgir, às vezes, um caso que vocês vão marcar, né, que vocês vão ajudar demais, que depois vai fazer uma diferença lá na frente, né. Eu tenho pacientes que até hoje ligam no meu aniversário, sempre estão ligando, obrigado, tu me salvou. Coisa assim, não era um infarto, uma coisa assim que tu botou na ambulância, trouxe, veio, o cara salvou, né? Tem uma senhora que todo meu aniversário ela liga, né? Mas em algum momento eu tive todo aquele conhecimento, aquela coisa, busquei aqui o que eu faria na primeira hora, como é que eu faria. Então, eu acho que nada é sem ser pensado, sabe? E tudo pode ser reciclado também. Se alguma coisa tiver muito, né? Tem um canal para os alunos que a gente tem que usar, que é as avaliações, né? A avaliação escrita, aquela que está saindo agora institucional, é o caminho para colocar as coisas boas, não só coisas ruins, né? Boas, o que está funcionando e o que não está. A primeira turma lá, a T1, teve muito isso, ela ia desbravando e a gente ia aprendendo com ela, isso não dá, e as outras iam se beneficiando. Tem muita coisa no currículo, né, novo que foi a T1, T1, até T2, às vezes tinha que passar pelo problema para a gente poder corrigir, né? Aproveitando que tu mencionou da T1, queria que tu falasse um pouquinho assim tu tá desde o início da faculdade, né? Tu pegou a primeira turma até hoje, já perdi as contas de quantas turmas são, mas como é que foi, professor, ver essa trajetória, assim, o crescimento da Univades, e também queria que tu falasse de como foi ajudar na implementação, na própria gestão municipal das questões das unidades de saúde, como é que foi isso? Sim, a gente teve
uma preparação, né? Teve 1 ano e meio que antecedeu a implantação do curso, que foi inclusive de treinamento de professores, né? Curso de metodologias, curso de... Só que a gente era novo, né? Ninguém tinha sido professor médico, a maioria, né? Tinha o Keu, que sempre foi o guia, assim, porque já tinha uma experiência, né? Então é uma das figuras assim mais, né, queridas, e eu acho que para mim uma das mais importantes do curso, né? Porque ele merece essa homenagem, ele vestiu a camiseta, ele tinha conhecimento, ele se dispõe até hoje, já esteve aqui falando também, vocês viram, né? Então, assim, e muita gente que participou daquela época, que depois não está mais, ou não chegou a ser professor, mas é que a gente estava montando as coisas. Então, quando vieram os primeiros alunos, né, o perfil ainda era um perfil de poucas escolas médicas, né, não era tanto como hoje, vagas e disponibilidade. Então, eram alunos muitas vezes mais veteranos, que já tinham formação, que já tinham mestrado, que já tinham outras faculdades, e tinha na época o FIES, que era um elemento facilitador para a gente ter essa, né, vários lugares do país, tinha de vários estados, assim, a primeira turma, né, e eram 19, 20 alunos, então era bem fácil de lidar e da gente se dedicar ao máximo, né, a estar próximo, a guiar as coisas e fazer tudo por eles e tal, o que a gente tinha que fazer, né. E depois foi amadurecendo, as turmas foram ficando maiores também, aí também mudou o perfil, porque aí tu lidar com 20 é muito fácil, né, e práticas e proximidade, 40 já ficam, agora a gente vai para 60, então tem que reforçar de professores, reforçar de alunos, mudar algumas metodologias, mas realmente o curso agora tomou uma proporção maior, né, desafio maior, então a gente tem que agora também apoiar a coordenação, esse novo desenho que tem agora o curso, né, de fazer coordenadores adjuntos, que auxiliam o coordenador maior, porque senão era uma carga muito grande. Até o André foi assim, o André tinha que matar no peito, né, a maioria das coisas, resolver e assinar e avaliação, isso tem que ser diluído, porque o curso já está muito grande, né? Então agora essa nova sistemática também foi replanejado para isso, e eu agora assumi também uma parte da coordenação para auxiliar, para chegar no coordenador, dar um filtro, né, de conseguir dar um apoio, resolver as coisas antes, pensar coisas para trazer, reuniões sistemáticas e tal. Então acho que o curso continua desafiador, porque agora tem esse viés de muitos alunos, né, tem que pensar que o curso vai ainda, tem os estágios lá na frente, como é que vai se criar, como é que vai se montar um hospital de simulação, né, essas coisas, os alunos, como é que para manter sempre aquela qualidade. Só que tem esse eixo central, isso era uma coisa que o curso sempre colocava. O eixo norteador ou central do curso, ou a formação, é baseada na saúde médico de família. O ideal do curso é um generalista, né, humano, crítico e reflexivo, aquilo que está lá no PPC. Mas aquilo é uma coisa lógica, né? O aluno que sai nessa lógica de saber bastante de medicina de família, ele vai ser um melhor especialista em qualquer outra área. Se ele ficar focado desde o começo e depois vai lá no fim ele resolve que não é, ou dá uma guinada, ele perdeu tudo isso do curso. Por isso que essas coisas que vêm fragmentadas, parecem no começo, né, que depois vão se juntando na formação, quando tu vê, como é que eu estou agora nesse nível de atendimento, de competência? Porque eu tive várias coisas no currículo que me deram essa segurança. Isso que eu falei da prática desde o começo, dos conteúdos variados. Então, acho que o curso está sempre se reinventando, mas é um curso, né, destaque, é um curso bom que a gente tem que manter, né? E precisa muito dos alunos para isso. Então, essa parte da avaliação, de novo, é importante, porque é aí que vem as coisas, né? Isso é o que vale, o que os alunos estão colocando, né? Que estão registrando lá. Em cima disso, a gente pode trabalhar mais. Quando a gente mencionou ali a questão da gestão, Dornelles, também tem a questão, assim, de proporcionar para os alunos, através da inclusão deles no sistema de saúde local, para que eles consigam entrar no sistema de saúde local. Gostaria que tu falasse um pouquinho da questão do centro clínico, tu foi diretor um tempo do centro clínico. Sim. E a inserção dos alunos nesse cenário, né? E o quanto isso também melhora a questão de saúde da região. Né? Sim, esse gargalo das especialidades, isso é um ganho, assim, gigantesco, né? A época que foi criado o centro clínico, eu tinha ficado 2 anos nessa coordenação que eu falei da média e da alta complexidade. Então, eu peguei a época em 6 meses vinha 2 consultas de reumato, vinha 2 de endócrino. Tinha que escolher numa lista lá quem é que ia ir, não tinha acompanhamento, né? Exames, coisas, tudo não dava. Endoscopia, que nem a gente teve desde o começo aqui, aparelho, 2 endoscópios, 2 salas, sabe, ecografia de última geração. Quando veio o centro clínico foi um ganho, assim, para a comunidade, para a região até, porque desafoga, imagina, são 16, 17 especialidades que pelo SUS atendem os professores, que às vezes nem na Unimed mais estão só no consultório, mas aqui eles estão atendendo o SUS, por causa dos alunos, por causa dessa troca, né? Então, eu tive essa experiência
de atender na rede pública aqui em Lajeado também, atendi no Montanha, quando era o pronto atendimento, atendi no bairro Campestre, fazia, né, medicina, não era medicina de família, né, porque não tinha ESF, era atender nas unidades, né, depois vieram as ESF, mas quando tinha ESF eu também estava na prefeitura e auxiliava na atenção primária. Tinha um coordenador de atenção primária que a gente estava junto e eu ficava com a média e a alta complexidade. Mas isso me ajudou. O Glademir, que é foi nosso professor até há pouco lá na primeiro semestre, era o secretário de saúde. Então houve um vento a favor muito grande no começo, porque o secretário de saúde era professor e era ligado à área de atenção primária, e nós éramos professores do curso, muitos que estavam atuando, então a gente conseguiu dar andamento nessas coisas. Quando eu estava depois, já como gestor, veio a ideia de assumir algumas unidades também para a gente poder ter acesso aos alunos. Foi a APS, né? O nome APS foi sugerido, que é Atenção Primária à Saúde, mas virou a Assistência Profissional em Saúde, né? Então, ficou um trocadilho ali, porque é para ver as coisas da atenção primária, a Univates assumir a contratação. Não gestão total, gestão ainda é da CESA, mas é compartilhada a coisa. Então, a gente também qualificou e ajudou, e muitos dos colegas que saem vão trabalhar. Depois veio a UPA, também foi um contrato discutido, a gente defendeu, Conselho de Saúde, Câmara de Vereadores, até que foi aprovado. A Fundação Getúlio Vargas, que era anterior, era uma entidade que terceirizava só, não tinha muita influência, muito retorno para a comunidade. Agora, quando entrou a Univates, ficou, né, Univates UPA, Univates APS, Univates Centro Clínico. Então, na atenção primária, na urgência e emergência, na rede ali, e na própria média complexidade, nas especialidades, fechou, né, a gente consegue ir aí colocar os alunos desde o começo conhecer esses locais, e por isso que muitos ficam, né, porque eles se sentem à vontade, né, se eles vão atender no posto da olaria, se eles vão na UPA fazer um plantão, se eles têm que ir no hospital falar com o professor que estava ontem com ele, o André na emergência, o Seba na ONCO, sei lá. Então, sabe, isso aí dá bastante segurança e faz o aluno ter essa caminhada mais tranquila, né. Hoje a gente pode dizer, então, professor, que a Univates ela tem uma parceria com todas as instâncias da saúde pública municipal, né? Sim, o HBB é bem íntimo também, né? Aquela área que foi construída, várias trocas e coisas. Então, muitos professores de lá, do HBB, que fazem parte aqui do NDE, que fazem parte do... Porque tem que ter essa liga, né? Um curso de medicina, o nosso tem esse desenho de começar na atenção primária, vão no posto, vão na unidade, você vem para 2 anos de especialidades, você vem as coisas mais complexas que lá não são resolvidas, são encaminhadas, depois você vem no final lá no hospital, né, na terciária. Mas tu vê a minha faculdade, eu não tive isso, eu tive direto, eu entrei no hospital de clínicas para ver coisas complexas, doenças reumatológicas, aquelas coisas que filtra demais, casos muito que tu não vai ver na clínica. A tua clínica, 50% cabe numa tabelinha que está aqui no Duncan, eu acho. Uma página lá, são 50% das queixas. E é aquilo mesmo, eu sei pela minha experiência, é aquilo que tu vê. Se tu sabe aquilo, metade das consultas já mata. Isso que vocês saem sabendo aqui do curso, né? Depois vocês vão qualificar na área que você... é um lugar melhor, né? Dornelles, nós temos alguns colegas que gostam da medicina de família e pensam fazer medicina de família como especialidade. O que tu pode falar um pouco da tua especialidade e pelo que tu está nos dizendo até agora, quantas coisas tu fez de diferente, o quanto a residência também te possibilitou uma preparação para tu aceitar esses desafios, né? Isso também tinha muito de gestão, não com o tema gestão, vamos dizer, mas como tu é gerenciador dos recursos daquela tua área que tu está atuando, né? Então, tu tem um território específico, você não existe família, teria uma cidade ou um bairro, né? Com X pessoas, 3.000 pessoas, né? Então, aquelas pessoas, tu tem que ser o acesso para elas, né? Aqueles princípios da medicina de família, né? Acesso, coordenação do cuidado, tu vai ver qual é o que ela precisa agora, vai no especialista tal, vai no exame tal, teve internada, volta para mim, eu vou cuidar. Acesso, coordenação, longitudinalidade, tu vê as pessoas ao longo da trajetória delas, tu atende famílias, né? Vô, atende um neto, atende um recém-nascido, atende uma mulher grávida. Tu tem coordenação e integralidade. Integralidade seria o quê? Ver as pessoas, isso que a gente falou, abrir para elas te contarem as coisas que elas realmente querem né, te passar e que querem que tu ajude, e tu poder realmente ajudar elas com muito mais potencialidade, porque tu conhece um pouco mais daquela pessoa que está ali contigo, né? Então, isso aqui dá uma gratificação muito grande, porque tu tem muito essa troca, tu tem muito esse retorno dos pacientes.
né? Quando eles te falam, quando eles vêm te mostrar, fui na UPA, ou fui em tal lugar, mas eu quero que tu veja esse exame. Agora, sabe, qualquer coisa, eu venho contigo, eu não preciso contar tudo de novo, tu conhece a minha vida, a gente troca ideia. Então, isso é bem importante, tu tem que ter cuidado também com essa relação, né? Tem algumas coisas que tu não pode também permitir demais, mas tu não pode deixar às vezes de fazer, né? Para dar essa segurança para o paciente. E eles conseguem entender, né? Agora, para vir para cá, eu acho que eu estava contando ali, eu sabia que tinha um paciente que demora mais, um casal de idosos, eles sempre demoram mais. Mas daí eu puxei ele um pouquinho para frente, né? E passei aquele lá para aí e pedi para a secretária avisar que eu tinha um compromisso aqui na tal hora na Univates, para que pudesse ficar dimensionado. Lá pelo fim, vamos lá, o doutor tem que atender mais, sabe? Mas tu consegue passar para o paciente, isso não é assim, não, agora eu tenho que sair e tal, né? Tu tem esse timing, às vezes, que faz parte também daquele método clínico centrado na pessoa, que estudaram. Ter o timing para poder passar para o paciente. Hoje eu tenho plantão, hoje tem muita gente, vou te encaixar. Tu consegue, quando tu tem essa intimidade, mas com ele vai entender, né? Agora, se é uma coisa muito seca assim, ele vai entender como o médico remarcou, o homem falou. Então, essas coisas também não dá para a gente fazer, né? Tu mencionou um aspecto que é o consultório, a medicina de família vista também no ambiente particular, né? Que muitas vezes o pessoal olha, por mais que a medicina de família ainda tenha uma grande abrangência no cenário público, né? Mas a medicina de família também tem vários espaços. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso. Tá crescendo assim, as medicinas de grupo, né? Ou as cooperativas médicas, né? Já tem seus serviços, né? Isso é cobrado pela ANS, os melhores médicos de família estão na tropa de choque, os melhores estão lá na Mil, na Bradesco, sei lá, né? Contratam porque eles têm eles oferecem um resultado no controle das internações, das doenças mais graves, do paciente se sentir cuidado, de ser um diferencial. Então a nossa Unimed aqui tem, né? O paciente vai no PA, né? É um paciente que está na listagem dos crônicos, dos pacientes que tem que ser atendido. Já liga uma equipe, tá precisando de uma coisa, vou marcar com o médico da medicina de família para que tu continue. Então o paciente não fica solto. Ele vai lá pontualmente no PA e sai e a coisa complica, né? Então tem um campo muito grande, né, para médico de família. Aqui na faculdade a gente vê quando precisa de um professor, né, como agora aumentaram as turmas. Não tem disponibilidade, isso é uma coisa que também que na formação, agora a gente vai ter a residência aqui de família, né, que também foi uma construção ao longo do tempo, já tivemos aprovado na Câmara a bolsa, já tivemos um residente inscrito, aí por questão burocrática, né, ele foi para Porto Alegre, porque lá ofereceram 10 mil a bolsa, a gente poderia ter ainda melhorado aqui, mas a gente já estava em 8 mil, não estava ruim a bolsa também, só que trâmites e coisa ele foi, né, mas agora vai ter de novo, então tem que valorizar desde o começo, desde ser uma bolsa dupla mesmo. O município vai pagar uma parte, a bolsa de residência hoje está 3, 4 mil, não dá para muita coisa, porque tu fica focado e na medicina de família tu fica da manhã à noite, né? Tu fica naquela unidade lá direto, tu pode fazer plantão, mas tu vai... Então aí, tu tem esse retorno todo para o município, e os municípios também estão atrás desse perfil de médico, só que também não tem, a formação é pouca, né? Por isso que as pessoas às vezes não conhecem o potencial, né? Né? Não são estimulados. Aqui no curso a gente vê muitos que falam e que querem, né? E que já são, né? Tem vários casos nossos que já são e que já estão na rede, não tem especialização, mas estão praticando como tal. Então, as duas saídas é rede, né? Postos e UPA, né? Nisso o egresso já sai pronto para trabalhar, né? E para ganhar a sua grana, né? Nem o Beto esteve aqui com vocês, não? Ainda não. Não, mas ele teve uma palestra com os amigos ali. Num seminário de prática ele foi convidado para falar do começo, né? Ele lançou lá no meio que no primeiro mês ele trabalhou não sei quantas horas e ganhou 50 mil. Depois, sabe? Pô, mas é uma quantia, né? Só que ele meio que morou dentro do hospital lá, fazia plantões e tal. Mas quer dizer, tu já tem alguma coisa certa para te fazer, para te encaixar se tu quiser, né? Depois tu vai te qualificar, porque a trajetória na medicina é essa, ninguém sai sabendo e ganhando e fazendo. Tem que ir construindo a tua e achar o teu lugar, né? Quem for para outras cidades vai ter sabe que vai ter que conhecer a rede como tu conheceu lá, tu vai ter que fazer esses mecanismos de troca com os entes ali que estão na saúde. Então, para isso a nossa cidade se presta muito, né? Porque ela já tem esse viés de acolher, sabe? Ainda ontem lá no congresso, a professora, a primeira coisa que ela falou, a primeira palestra, ela estava elogiando o lugar, a paz que ela achou aqui, né? Porque ela veio lá do Belém, de Pará, lá no meio do Círio de Nazaré, que estava uma confusão, mas assim, mas são cidades mais atribuladas, capitais,
E aqui tu tem um ambiente propício para te formar, para crescer, né? E depois sair a praticar. Então, na medicina de família aqui, tu tem condições de fazer, desde o começo, prática, né? De conhecer os detalhes, né? Depois, se quer fazer uma residência, tu vai ter que ter uma especialização. Na especialização, tu vai passar, às vezes, num local onde tem locais mais críticos para te trabalhar, né? Como tu vai te especializar em qualquer outra coisa, vai ver os pacientes mais críticos no hospital. Aí tu vai atender uma comunidade bem carente, vai ficar só contigo um ano inteiro, mas daí depois tu sai dali, qualquer desafio para ti é tranquilo, né? Qual a maior dificuldade tu acha hoje do médico de família? Seja uma questão técnica ou uma questão estrutural, assim? Uma é a dependência das políticas públicas, né? Direta, né? Tu tem muita coisa que, quando tá o vento a favor, as coisas, tu consegue fazer muita coisa. De repente muda o gestor do município, que seja, abandona algumas práticas, né? Não valoriza outras, ou vem de cima uma mudança na lei lá, que não tem mais agências comunitárias, que é uma coisa... Tu não precisa repor, né? Houve uma interpretação da lei, da nova redação, que dizia agente comunitária, né? E assim, então pode ser uma, que era A. Na verdade, a agente comunitário tem que ser uma para cada microárea, para estar perto das pessoas. Aquilo que a gente falou lá atrás, para fazer essa troca, essa ligação muito importante. São pessoas especiais, que só o Brasil tem esse mecanismo de troca, né? E isso já se perde às vezes. Se o gestor não começa a investir, a medicina de família fica um pouco capenga, né? Para o médico saber essas coisas, ele vai trazer. Então, depende muito. Uma das coisas mais complicadas é a mudança na gestão, né? A troca é que é desencontrada, e troca o governo federal, estadual, depois o outro troca cada 2 anos, às vezes pode ter uma surpresa. Se a coisa vai indo num roldão, as coisas se estabelecem. Às vezes chega um novo gestor, não valoriza tanto essa área, não tem noção da importância dessa área, ou não quer dar importância, sei lá. Então, isso aí é uma dificuldade. Outra coisa, assim, a valorização dos profissionais, né? A gente já teve um movimento aqui de bastante valorização, municípios que pagavam, né, carteira assinada, com um bom valor, né, e atraía para te vir, te dedicar e ficar morando. Agora tem muito PJ e terceirização de serviço, aí não tem aquela segurança profissional também, né? É aquela segurança psicológica que está trabalhando e tu tem tuas férias, né? Tem que ter esse problema. Agora não, ser uma empresa que se ficar doente tu não recebe. E se tem férias, tu tem que pagar para estar de férias, por exemplo, né? Então isso não existia na medicina de família até um bom tempo porque era uma coisa carteira assinada. Então essas precarizações também das relações de trabalho também atrapalham, né? E como é que é ser preceptor? Isso também é um lado bem de troca também, né? De se colocar no lugar do aluno. Acho que isso aqui para mim agora eu estou no 9º semestre na UBS, né? Então, claro, é um ambiente que não é ESF. Então tu não tem muitas coisas para discutir na viés do ESF. Tu pega clínica, assim, né? Mas a troca com o aluno e ver a formação dele, poder ajudar, né? E poder às vezes participar até, né? Sair depois para jantar e conversar outras coisas. Então, naquela famosa resenha ali, tu consegue passar muitas coisas, né? E eles te perguntam, mas e tu que tá aí, esses dias estava num churrasco lá dos guris do futebol, lá, que eles ganharam de novo, né? E antes dessa vitória, a outra que eles tiveram lá foi no intermédio primeiro, né? O time campeou, infelizmente aqui nós batemos na trave, né? Ficamos nas penas, tá na semifinal, e agora ganhamos de novo na Outubro Médio. Então, Manu desse churrasco, deu uma hora lá, como é que eu faço aqui, traumato, ele queria, como é que vai... Então, às vezes tu sabe algumas coisas para dizer. Então, tem esse lado do que vocês estão fazendo com os novos, né? Tutoria, né? Como é que é a vida lá fora, como é que tá o salário, como é que tá o plantão, como é que tá isso, como é que funciona tal coisa, porque às vezes isso também tem que ser pensado lá quando o egresso vai sair, talvez a gente fazer um seminário de apresentação do mundo lá fora também, de coisas, de perguntas e respostas simples, né? Tá aí, como é que eu faço meu receituário controlado azul? Tem que estar em tal lugar, né? Tem que imprimir numa gráfica, isso tu vai ter que pagar, isso tu vai ter que pegar. Então, né, dicas da profissão, assim, essa parte de trocar, né, de tu contar a tua experiência, que agora, claro, com 58, eu já consigo fazer as coisas no natural e discutir, né? Mas ir em cada paciente lá e fazer na frente deles, né, o que tu faz no teu consultório é importante, porque eles captam muitas coisas, né? Beleza, a gente está quase chegando ao final, infelizmente, mas queria fazer... Sim. Tem mais alguma questão, Wellington? Não, cara, acho que vamos partir aí já para finalização. Só queria te perguntar rapidamente sobre a medicina do trabalho, que é uma área que tu atua, né? Sim. Que é uma possibilidade de atuação que muitas vezes a gente nem pensa, né? Sim, isso aí tem no 6º semestre, né? Já dá uma sensibilidade, tem umas aulas, mas é uma boa especialidade, cara. Tem colegas que só fazem ela, tem colegas que são dermatos, são cardio, tem outras, né?
Eu, por exemplo, faço também medicina de família, né? Hoje eu tenho uma empresa que eu sou médico de trabalho, né? Mas lá eu sou carteira assinada, eu tenho tantas horas, eu tenho férias, eu tenho reajuste salarial, é uma segurança. Tenho a Unimed como professor, agora como coordenador, a Univates, né? Eu tenho a Unimed em atuação no consultório e lá na própria Unimed, na APS deles, né? Que é eu também cuido dessa parte dos idosos e tal, atendo idosos que são selecionados. E são 4 frentes: Unimed, consultório, particular também, né? Então essas coisas que eu levo hoje, mas tem vários pequenos serviços e coisas que a gente vai encaixando. Então a semana é bem preenchida eu vou dizer, geralmente eu começo 7h30, 8, e vou até 9, vou até 8, só sexta que agora eu tenho esse MBA, cada 15 eu tenho que ir para Porto Alegre, né? Mas eu estou sempre nessa balada de trabalhar, geralmente das 7 às 7, 8, 9, né? Encaixando coisas, porque isso aí, tu falou da medicina do trabalho, né? Ela tem muito de clínica médica, de medicina de família também. Ela tem um lado administrativo também, que tem que fazer alguns exames periódicos, mas tu atende aquela população se é uma fábrica grande ainda, é uma família também, é quase uma ECF que tu cuida. Tem uma empresa aqui, tem empresa em Lajado com 3.000 funcionários, a que eu estou hoje tem 1.000 funcionários. Então são muitas vidas, né? São muitas pessoas que às vezes tu dirige várias coisas, tu fala do problema do familiar, dá receita, né? Encaminha exames, né? Eles trazem coisas, tu vai discutindo, tu explica muita coisa, tu também faz muita medicina de família na medicina do trabalho. E tu tem esse lado também do legal, do administrativo, do trabalhista, que tem que manter em dia. Mas é uma ótima especialidade, ou segunda especialidade que seja, né? Porque daí tu tem essa diversificação, que o mercado daqui para frente também não vai ser tão propício para te dar só um tiro e sair fazendo aquilo. Tu vai ter que diversificar. Então é uma ótima segunda especialidade, então, digamos, né? Que tu vai fazer para complementar aquela que tu vai exercer no consultório, na coisa, tu vai ser professor, tal. Então acho que eu acho que veio na hora certa também aquela coisa. Apareceu o curso, né? E eu estava no momento que eu estava em Lajado, tinha empresa, tal, vou fazer, né? Então quando aparece assistindo assim, às vezes você tem que meter o peito e fazer, porque daí lá na frente algum desígnio lá, sei lá, o que te levou a estar ali e fazer e tá aberto às oportunidades, né, dona? Quando eu fui para o Paraná a cidade tinha 2 distritos industriais também, né? Então financeiramente lá era muito bom para mim, porque a prefeitura me pagava o dobro que eu ganhava aqui como carteira. Hoje 24 mil, 25 mil. E eu tinha eu cheguei e encaixei logo com um médico de trabalho que tinha lá, né, que era de São Paulo, ele estava em Curitiba, mas ele era japonês, assim, e montou todo o esquema lá, né, atender esses 2 distritos industriais. Então tinha muita vida, muito funcionário, né, e eu ajudava ele a atender. Também ganhava ali uns 10, 15 mil fazendo isso para ele. Só que justo no ano que eu estava lá, ele teve um problema lá, familiar, separou tal, coisa, e ele queria ir embora. Ele disse, Donésio, eu deixo para ti, isso aqui, tu toca, tu me paga tanto e tal. Então eu tinha lá, sabe, por causa da medicina de trabalho. Eu poderia ter feito a minha vida só lá no interior do Paraná, né? Seria hoje lá, uma estanceira, mas estaria longe de vocês tudo aqui, né? Não vale a pena. É melhor ficar, né? Não, o que pesou foi o Rio Grande do Sul, né? Para mim foi a minha família, o meu estado, sabe? Então, não foi o dinheiro, porque se fosse pelo dinheiro eu estaria lá milionário. Mas eu vim para cá e graças a Deus deu tudo certo também. Então, quando eu entrei no estado, naquela vinda lá, que era só eu, eu vendia os móveis lá, peça de banana, tudo. Era eu, a minha TV, meu som, aquelas coisas de primeira necessidade, né? Num homem, né? Minhas roupas e tal. E quando eu entrei no estado, ele me deu aquele estalo. Fiz a coisa certa, tinha que ter voltado. Vou começar de novo, vou ter só lá o emprego de Colinas e tal. Vou fazer minha vida lá em Lajado agora. Daí aí que eu fiz medicina de trabalho, né? Foi aí? Não, já tinha feito antes isso, mas daí comecei o trabalho aqui eu me voltei para as empresas. E aí veio a prefeitura, a coordenação, veio a Univates. Então acho que Coisas se encaminharam. a mensagem é essa, as coisas se alinham, mas tu tem que estar também, né, focado para fazer. Muito bom. Dornelles, as 2 últimas perguntas que a gente faz para os nossos convidados. Primeiro, qual o teu maior sonho ainda? E segundo, o que tu falaria pro Dornelles que estava entrando na faculdade lá com 16 anos? Bom, a primeira me veio à cabeça a filha formada, né? Entregar o canudo ou estar lá no dia que a filha se formar, né? Então isso aí, para quem é pai, né, vocês já vão passar por isso daqui a pouco. É uma coisa assim muito significativa, né? E aí ela ter seguido a profissão e tu vê que ela tá realmente gostando, né? E o professor às vezes pergunta, mas como é que é, Júlia? A coisa tá muito pegada. Não,
Ela tá mesmo estudando naquela coisa. Talvez ela tá seguindo o caminho do pai, de fazer aquela coisa, mas sem muito, né? Então, um dos sonhos, um dos maiores é esse, né? Ver a filha formada também, né? Saúde, coisas de família e tal. E pro Donésio lá de 16 anos, aí... Se fosse hoje, eu digo, vai em frente, né, guri? Porque as coisas vão dar certo. Eu acho que vamos tocar, porque acho que tudo para mim veio no momento certo, né? E está acontecendo ainda no momento certo. E eu me sinto feliz assim, se eu for olhar cada dia, né? Pela vontade de ficar agradecendo pelas coisas que acontecem, não é à toa, porque é muita coisa que deu certo, que dá certo, e que eu me sinto que pode continuar, né? Então, saúde, família, aqui a missão de professor, coisas que quanta gente, né, vai passar e não vai fazer metade, né, não tem acesso, também não tem condições, né, a gente conseguiu fazer. Então eu diria lá para aquele guri lá vindo de Quaraí lá, toca ficha que o caminho é esse aí, te esforça, faz as coisas, né, não faz muita coisa diferente. Talvez se a gente fosse avaliar, eu podia ter feito uma residência lá. As coisas também vêm na hora que elas têm que vir. Eu podia ter, sei lá, feito gineco, por exemplo, e ficado lá em Porto Alegre. Daí eu não teria vivido tudo isso. Não seria comandante do quartel por um dia, não faria ferro. Não estaria aqui na Univates, né, professor, coordenador, então, e querendo sempre participar das coisas. Eu acho que elas vieram para moldar o que eu tinha que ser, né? A trajetória é essa aí, né? Donelão, certo, grande prazer. Muito obrigado pela conversa. William Santana. Outra coisa também, o Leonardo Ricks, o William Santana. Vou identificar aquela pessoa, né? Isso aí é uma coisa que o Donelli sempre fala, né? Essa identificação com as pessoas e ele coloca na prática. Muito obrigado, professor. Muito obrigado para vocês também, foi um prazer. Aceitado o convite. Sempre que puder estar aí com vocês, ajudando dentro ou fora dos gramados, estúdios, das 4 linhas. Então, um abraço para todos os nossos ouvintes aí também, o pessoal que vai nos escutar, né? Mandar um abraço e que boa caminhada aí no curso. Valeu, professor. É isso aí, galera. Mais uma vez chegamos ao fim de mais um episódio do MaestroCast. Espero que possam ter aproveitado essa nossa resenha com o nosso artilheiro, professor Donelles, e até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Valeu.